Ok? E já conseguimos arrumar? O pessoal não está ouvindo? Acho que arrumou. E também aqui a Fabiana Uehara, que é dirigente do Sindicato dos Bancários de Brasília, também dirigente da Confederação dos Trabalhadores da CUT, dos Trabalhadores Bancários, né, da CUT, que é a CONTAF, e representa os empregados na comissão de negociação junto ao banco, né, Comissão de Negociação dos Empregados. Prazer ter todos vocês aqui hoje. Eu sei, nós já temos várias pessoas acompanhando essa nossa live. Eu imagino que os empregados estejam bastante ansiosos por conta de ter notícias e também de uma série de especulações que saíram hoje com relação a acabar com o rodízio, mas nós trataremos disso também até o final da live. Mas eu penso que é interessante nós discutirmos aqui também um pouco o papel da Caixa neste momento no enfrentamento a essa pandemia. Então, eu quero começar perguntando para o Jair. Ô, Jair... Continua sem som. Está sem som? Aline, está sem som. A Aline está ajudando a gente aqui. Para mim está bom aqui, viu? Ah, tá bom. Tá. Já voltou? O pessoal está me dando retorno aqui. O pessoal está me dando retorno que não tem som. Não tem som? Ela está dizendo que está com som, tem que ver. Não, Maírton, já arrumou. Eu estou acompanhando aqui as mensagens no Face e já está ok. Ok, perfeito. Então... Desculpa, então. Faz parte, gente. Nós estamos aprendendo também a usar esse novo instrumento, que é o instrumento da quarentena. Bom, então eu quero voltar aqui para quem então perdeu. Nós estamos aqui na nossa live com Jair Ferreira, presidente da FENAI, o Ayrton Neves, presidente da FENAG, a Ana Vasconcelos, presidente da Advocef, e Fabiana Uehara, que é dirigente da CONTRAF, dos Sindicatos Bancários de Brasília, tá bom? Então, eu quero começar nosso bate-papo aqui. Como eu disse, só para o pessoal não ficar preocupado, nós iremos falar um pouco do papel da Caixa nesse momento no país e também das condições de trabalho, tá certo? Porque já tem algumas perguntas, nós pretendemos responder todas até o final. Então, eu quero começar aqui perguntando para o Jair. Jair, nós todos aqui, todas as entidades que estão aqui presentes, ficamos aí nos últimos anos fazendo campanhas e debates no Congresso Nacional, no país todo, para defender que a Caixa se mantivesse pública. E não só a Caixa, inclusive eu tenho o costume de dizer que as entidades, e em particular a FENAI, extrapolou o seu papel no sentido de fazer a discussão do debate não só da Caixa, mas também da defesa do patrimônio público brasileiro e dos serviços públicos, né? Haja vista agora essa discussão da importância do SUS no enfrentamento à pandemia. Então, eu quero começar com você perguntando o seguinte: os mesmos grupos que falavam em privatizar os bens públicos agora se lembram da generosidade dos cofres públicos. No caso da Caixa, o debate colocado não era não é, né, porque não está afastado essa hipótese, não é de privatizar o banco, né, mas sim de privatizar as operações do banco e, dessa forma, poder enfraquecer o papel e a instituição. Então, eu gostaria de perguntar para você qual é a sua avaliação, o porquê desta mudança de discurso e como ficou essa situação do debate das privatizações agora. Primeiro, Rita, boa noite a você, a todos os nossos pares aqui, convidados, Ana, Maíto, todos que estão participando com a gente, e principalmente vocês que acompanham a gente, né, por esse veículo aqui agora, né, chamado de live, né, Rita? Um negócio chique pra caramba. E eu, que já sou mais vivido, demoro para acompanhar essa rapidez da tecnologia, mas é uma grande ferramenta e nesse período de pandemia tem sido um formato muito legal da gente conversar e aproveitar os horários que mais gente pode participar. Então, para a gente é uma satisfação grande
Eu creio, Rita, que a gente sempre, historicamente, teve um discurso, né, muito vendido por quem tem muito dinheiro, que é o tal do mercado, que são que a gente chama de classe dominante e tal, que o que era público é ruim, de que servidor não trabalha, de que o Estado é inchado, que é isso, que é aquilo, mas a gente está vendo na prática aquilo que as entidades, nós da FENAI, você que sempre, juntamente com as outras entidades, sempre defendemos, que tem uma importância grande, que o Estado ele tem que existir porque ele tem que ser o grande indutor, né, do desenvolvimento, da proteção social, principalmente, porque quem tem dinheiro, ele dá um jeito, ele se vira, ele vai buscar alternativas. Agora, quem não tem, não tem jeito, né? Alguém tem que proteger. Então, acho que esse discurso, que ele foi muito rico aí de 2016 para cá, né? Deu a impressão que tudo estava tudo danado e que a chamada iniciativa privada iria resolver. E a gente viu na prática que não funciona assim, né? E essas demonstrações agora, porque também, Rita, vamos lembrar, nós até fevereiro nós já tínhamos uma crise econômica, né? A quantidade de gente desempregada, a chamada iniciativa privada iria resolver. E a gente viu na prática que não funciona. E acontece o quê? Eu acho que a pandemia, ela acelerou um processo, né? Ela dobrou agora, porque a própria pandemia em si é um problema grave de saúde, e acho que nós temos que estar preparados para enfrentar uma guerra. Agora, por outro lado, né, até aquelas pessoas, alguns veículos de comunicação, os próprios patrocinadores, de repente mudaram o seu posicionamento, porque sabem que se não tiver o Estado, se não tiver o poder público, a desgraça vai ser pior, a mortandade vai ser pior, a pobreza vai aumentar muito. Então, eu acho que isso para nós fecha uma tese que nós defendemos ela, as entidades estão aí com a gente, sempre acompanha, é uma tese de que a Caixa tem uma importância, as empresas públicas é muito importante para a sociedade brasileira como um todo, porque nós temos que olhar os 210 milhões de cidadãos que estão aqui no Brasil. Nós não podemos trabalhar com o que trabalha o tal do mercado, principalmente o financeiro, que é um setor que ganha muito dinheiro em qualquer circunstância, ele trabalha com 20, 30 milhões de habitantes. E os outros 180, quem é que vai olhar? Então, acho que infelizmente, os exemplos que têm ocorrido em função da pandemia mostram muito claro isso, Vitor. Então, acho que nós, do ponto de vista do discurso ou do conceito, isso ficou muito explícito, né? Foi preciso um vírus desgramado aí aparecer para que você tivesse, né, aos olhos nus aquilo que nós já sabemos há muito tempo, e a Caixa, com seus 159 anos de existência, né, vai completar agora, o ano que vem, 160 anos, demonstrou que, ao longo desse tempo, ela tem o seu papel importante. Os trabalhadores da Caixa, que são os grandes responsáveis por conduzir ela, né, ao longo desse tempo todo, está aí fazendo um enfrentamento muito bonito, né, de cidadania, de comprometimento, fortalece cada vez mais essa tese. E eu acho que, por tudo isso, todas essas campanhas que a gente faz, que a gente batalha, que vai para o Congresso, faz audiência pública, que vai no STF, vai em tudo quanto é canto, e vem a Lei 12.303, tem o PL 555, todas essas movimentações que foram feitas intensamente de 2016 para cá, eu acho que vai concluindo que essa tese ela é muito correta, ela é muito certa, porque ela protege o cidadão e a cidadã, de um modo geral, independente da sua classe social, independente da sua condição de religião, de raça. Eu acho que isso que é o importante para nós, e eu acho que isso nos fortalece cada vez mais. Eu fiquei mudo aqui, Rita. Rita, seu áudio está desligado. Desculpa, gente. Para quem está assistindo a gente, nós estamos aprendendo a usar a ferramenta. Uma hora a gente chega lá, até acabar a pandemia, embora a gente espere que acabe o mais rápido possível, lógico, para a gente voltar ao normal. Ana, eu li outro dia um artigo seu, se não estou enganada, foi publicado no Estadão, falando sobre a importância da Caixa nesse momento para o país. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, o artigo ele trata da importância da Caixa, não só nesse período, mas a importância da Caixa, o quanto fica clara a importância da Caixa em todos os períodos de crise pelos quais
o país passa, né? Porque quando está tudo bem, realmente é muito fácil esse discurso de que o que é público não funciona, o que é público não é bom. Mas nos momentos de crise, em que fica claro que apenas o Estado pode suprir, sustentar uma crise econômica para que o país consiga ter diminuída as suas consequências para a população e para as empresas, né, e depois possa sair dessa crise de forma melhor, quando isso acontece, aí todos se voltam para o Estado e para os serviços públicos que o Estado pode disponibilizar. E é o que está acontecendo agora, né? Simplesmente nós estamos passando, como disse o Jair, a crise do corona, que cria uma crise de saúde, mas que teve como uma consequência muito ruim para a economia, com muitas empresas fechando, o desemprego que já estava alto ficando ainda pior, as pessoas entrando em desespero, sem saber se vão ter como se alimentar amanhã ou depois. Aí, para quem que todo mundo se vira? Para o Estado, né? O que o Estado vai fazer para nos ajudar nesse momento? E que bom que o Estado tem um SUS para colocar à disposição da população, que bom que o Estado tem os bancos públicos, que bom que o Estado tem a Caixa Econômica, que está enfrentando desafios que vêm em sequência, seja para a proteção dos seus empregados, seja para conseguir colocar em prática os programas que o Estado tem disponibilizado, tanto o voucher, que chegou a ser reconhecido pela Forbes, o esforço, né, praticamente um esforço de guerra colocado em prática pela Caixa, e que, em tempo recorde, promoveu uma inclusão digital das pessoas que precisam ter acesso a essa renda, que são os R$600 para as pessoas que estão desempregadas, para os informais, 1.200 para as mães de família por 3 meses. Ou seja, essa é a diferença entre a pessoa perder completamente a sua dignidade e chegar no fim do dia e conseguir oferecer um prato de comida para sua família. Quem mais poderia fazer esse tipo de ação, senão o Estado, por meio, né, das suas instituições? Então, eu acho que o que acontece é isso, né? No momento em que, quando a gente não precisa, a gente não percebe a importância do Estado, a importância do banco público, a importância de um SUS. No momento da crise, é que a gente, de fato, consegue enxergar o que isso representa para a população. Porque o Estado ele não visa o lucro, a Caixa não tem como principal objetivo o lucro, então eles podem usar toda a sua energia para ajudar o país, ajudar a população, ajudar as empresas da forma como é possível, e isso está sendo feito. Esse esforço está sendo feito e tem de ser reconhecido. Bem, Ana. E a Advocef é uma dessas entidades que nós temos de representação na Caixa que cumpre esse papel de defesa do banco. Quero também aproveitar aqui e dizer para o pessoal que depois, nos próximos dias, nós também faremos uma live com o pessoal da Audi Caixa, que representa os auditores, da ANEAC, que representa os engenheiros, o pessoal da Social Caixa e também a PCF. O pessoal me perguntou aqui, nós faremos, é que não dava para fazer com todo mundo aqui, senão ia ser, o tempo é curto e ia ser muitas pessoas. Ô, Maírton, a Caixa tem aí 159 anos, quer dizer, uma das poucas empresas centenárias brasileiras, né? Só para o pessoal saber, no Brasil nós temos 4 empresas centenárias. Casa da Moeda e Correios, com mais de 300 anos, que estavam aí na lista de privatização, Banco do Brasil, com mais de 200 anos, e a Caixa Federal. Você considera a Caixa uma empresa de superação? Para ela chegar pública até aqui e para ela chegar íntegra, você considera uma empresa de superação? E também já aproveitar e perguntar para você qual o papel dos empregados do banco nessa construção. Legal, Rita. Boa noite a você, a todos os colegas que estão aí saindo das unidades, né, e ligando aí rapidinho seus celulares, né, e podendo conversar com a gente aqui, né. Eu acho que isso é um momento legal que veio aí com a sua sugestão. Eu acho que essa união das entidades nesse momento, ela reforça muito esse papel, né, que a gente tem buscado de estar junto dos colegas. Bem, com relação à pergunta, eu tenho dito para os colegas que a Caixa ela costuma se agigantar na crise, né?
nos momentos de crise, a Caixa se transforma, ela se torna muito maior do que o que já é, né? Isso tem acontecido, se nós olharmos aí, mesmo nos últimos 15 anos, 16 anos, a gente vai perceber, cada crise que surgiu, a Caixa chegou junto, foi ela que ajudou de uma forma ou de outra, e aí nós tivemos aí, em 2008, o Caixa Melhor Crédito, isso sem voltar um pouquinho mais, né, que aí tem muito, mas sem pegar só os mais recentes, nós tivemos aí o Caixa Melhor Crédito, né, que gerou toda uma nova perspectiva para o Brasil e para a própria empresa, expandiu toda a rede da gente, aí a gente nos permitiu chegar até aqui. Nós tivemos mais recentemente aí as liberações de FGTS, né, em 2 governos diferentes, né, e a cada momento que tem surgido uma nova dificuldade, as pessoas procuram onde é que vão encontrar e encontram na Caixa a solução, né? E essa, da agora, assim, como é um desafio que pelo menos a nossa geração não passou por ela ainda, né? E assim, apesar da Caixa ter quase 160 anos, mas o que a gente vai estar passando agora, assim, são problemas que nunca ninguém passou, né? Então, por isso mesmo, exige novas habilidades, exige pelo menos você ter um histórico de atuação na crise, e isso nós temos. A Caixa tem isso muito bem consolidada, né? Então, esse gigantismo que a gente tem criado tem nos dado um protagonismo muito grande, né? Para você, tá claro aí para todos que nós assumimos um protagonismo no sistema financeiro. Então, o próprio sistema financeiro todo se retraiu, se escondeu, ficaram por ali, e a gente apareceu, né? E aí eu quero só fazer uma menção aqui ao presidente da Caixa, que foi lá realmente, assumiu posições duras, difíceis, né? E estamos aí, nós estamos chegando junto, colocou nas mãos dos empregados e a gente consegue dar conta disso. A tecnologia da Caixa brilhantemente assumiu aí um papel internacional, um protagonismo internacional, né? Então, e do lado do governo, assim, esse protagonismo foi muito mais marcante ainda, né? Quando nada poderia resolver o problema do auxílio emergencial, a Caixa chegou lá e rapidinho, em 3 dias, foi lá e entregou na mão das pessoas esses benefícios. Então, assim, eu acho que a gente tem vocação disso, a Caixa tem vocação para fazer esse papel e fazer bem feito. Quanto ao papel dos empregados nessa hora, sabe, assim, eu quero trazer aqui para vocês uma lembrança que ela não é muito boa, mas eu acho que ela representa muito bem o que eu vou dizer logo em seguida. Nós tivemos um colega da gente, o Marquinhos, lá do Espírito Santo, que nos deixou agora no dia 4 de abril, infelizmente, vítima da Covid-19. E o Marquinhos era diretor da AGCF Espírito Santo, lá no interior, na Agência São Mateus. E no dia 20, ele postou uma foto no grupo, convidando os colegas a irem à luta. Gente, olha, vamos nos cuidar e tudo, mas esse é o momento da Caixa, é o momento que nós vamos ajudar as pessoas, é o momento que a gente vai fazer a diferença. Tá? Então, isso o Marquinhos fez no dia 20 de março. Infelizmente, com todos os cuidados que ele teve, terminou pegando essa doença e esse contágio se contagiou com o Covid e veio a falecer no dia 4 de abril. Então, assim, é uma notícia triste, mas assim, eu trago essa fala do Marquinhos porque ele mostra muito do que nós temos, né? Assim, a gente sabe que é arriscado, a gente sabe que é um papel difícil, né? Mas, assim, a gente entende, está muito claro, e os demais colegas chegaram e colocaram isso. Olha, a gente sabe que é difícil, mas mais gente vai morrer se nós não fizermos o nosso papel agora de levar esse dinheiro para as mães de família, para os pais de famílias, nesse momento em que está todo mundo sem emprego, sem salário, ou eu digo todo mundo, é exagero, mas a grande maioria das pessoas está vivendo esse momento. Então, assim, esse é o nosso papel. Esse é o papel da Caixa e a gente tem assumido com muito brilhantismo isso ultimamente. Eu quero fazer aqui, render as minhas homenagens ao Marquinho, à sua esposa, né, com quem eu tinha conversado muito até ali,
e aos colegas do Espírito Santo pela força que deram e dizer que assim é para frente. Vamos aproveitar esse sacrifício, essa perda irreparável para todos nós, mas dizer que nós estamos fazendo o nosso papel e que vamos continuar com essa missão, porque tem muito mais para ser feito. Obrigado, Ayrton. E eu quero perguntar para a Fabiane, o Ayrton disse da importância dos empregados nesse atendimento, mas para os empregados da Caixa terem condições efetivas de atender, me parece que é necessário que a gente garanta uma série de condições, para que tenham, de fato, condições de segurança, de saúde para esse atendimento. Fabiane, como é que o movimento sindical está vendo a situação dos empregados? Bom, Rita, boa noite a todos e a todas. Eu acho que é importante colocar. Primeiro, eu queria só colocar que a Caixa é o que é graças aos empregados. Se a gente tem tantos anos de construção e vamos ter muito mais, é por conta dos empregados que acreditam no papel dessa empresa. E acho que é legal também colocar que nem todo mundo sabe, mas a missão da Caixa é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceiro estratégico do Estado brasileiro. Bom, então essa é a nossa missão e é isso que o empregado da Caixa faz para que a Caixa ocupe o seu papel. Dentro disso, e pela importância do que a Caixa tem feito e está fazendo, para que os empregados possam fazer o seu melhor papel, desenvolver a melhor atividade, é necessário, primeiro, a gente tem que resguardar a saúde e a segurança dos empregados. Então, dentro desse movimento, a Contraf, as entidades, todo o movimento sindical tem trabalhado e cobrado da empresa que faça esse papel de vamos atender, vamos, mas precisamos que os empregados sejam respeitados, que eles tenham segurança e que isso eles consigam trabalhar. Dentro disso, negociando, a gente conseguiu que a Caixa implementasse um protocolo para que as pessoas possam, então, trabalhar e fazer o atendimento a toda a população, tendo resguardado a sua saúde. Mas o primeiro foco é saúde em primeiro lugar. Muito bem. Fabiane, nós estamos aqui recebendo uma série de questões, então eu quero aproveitar isso aí e perguntar o seguinte: mandaram para a gente questionamentos com relação aos IPIs, né? O pessoal está dizendo, olha, não chegou os IPIs nas agências. Você poderia explicar aqui como é que o movimento sindical está cobrando isso da Caixa, a Contraf, quais são os IPIs que chegaram, o que nós estamos cobrando, além daquilo que já existe? Bom, inicialmente a Caixa tinha disponibilizado uma verba para as unidades, para fazerem compras tanto de máscaras quanto do álcool gel, só que até devido à grande procura, grande parte das localidades não tinha esses equipamentos à disposição. Nós continuamos cobrando da Caixa, e a Caixa fez uma compra unitária, centralizada, tanto de máscaras quanto de álcool gel para ser distribuídas para as unidades. Devido a problemas de logística, até porque devido à grandiosidade do nosso país, esse material ele está chegando, mas está chegando com atraso. Paralelo a isso, nós cobramos também uma proteção de acrílico, que a Caixa já está fazendo instalação em diversas unidades, a intenção é de fazer em mais de 1.600 agências, e agora também a Caixa já se comprometeu e está distribuindo a questão além da máscara facial, aquela de pano, e também aquela máscara de acetato, para dar mais segurança ainda para os empregados poderem prestarem um melhor atendimento, mas se protegendo. Então, a gente tem cobrado, tem conversado com a área de logística para que isso chegue o quanto antes para todos os empregados. E aí, assim, gente, não recebeu, entre em contato com o sindicato da sua região para que a gente possa cobrar da empresa mais tempestividade. Só acrescentar aqui, depois eu quero perguntar uma questão relacionada ao benefício emergencial para o Jair, só acrescentar o seguinte: na última reunião do Conselho de Administração, eu entreguei para a Caixa uma série de propostas, inclusive propostas que, na verdade, os empregados me mandam e também absorvendo uma parte do que o movimento sindical também vem reivindicando do banco, e reivindiquei, coloquei nessas propostas para o Conselho discutir
que a Caixa contratasse empresas especializadas para organizar as filas, né? A ideia é ser vigilantes desarmados, obviamente equipados com todos os EPIs necessários, porque nós não queremos que ninguém corra risco, nem os empregados da Caixa, nem os clientes, nem os usuários, nem os terceirizados. Então, a ideia é que ninguém corra risco, seguindo todas as orientações das autoridades sérias de saúde, que ninguém corra risco. E aí, a informação que eu tenho é que, para colocar vigilantes desarmados para organizar a fila, a Caixa precisa de autorização da Polícia Federal, que essa autorização foi solicitada, mas está no aguardo da aprovação. A outra questão é a necessidade de uma campanha de mídia urgente para orientar a população, porque boa parte das pessoas que estão nas filas, na realidade, estão desorientadas, né? Estão, logicamente, as pessoas estão desesperadas numa situação difícil, mas falta muita informação ainda, por isso que não só um dos motivos das filas são pessoas que estão, na verdade, não têm a informação, não sabem como se cadastrar, e etc. E também toda essa discussão que o movimento sindical está fazendo de IPIs. Então, todo mundo está usando todos os canais para cobrar melhoria nessas condições de trabalho, e eu acredito o seguinte: se não houver essas condições de trabalho, o local, as pessoas não devem atender, certo? Se não houver proteção adequada, não devem atender. Então, eu quero aproveitar, porque esse tumulto nas unidades tem a ver com esse benefício emergencial, e perguntar para o Jair. Jair, o governo anunciou, depois de muita controvérsia, o pagamento deste benefício emergencial para os trabalhadores, que a proposta original era de R$ 200, e passou aí, depois de muita pressão social, para R$ 600. Qual a sua avaliação desse benefício e como é que você avalia as possibilidades para minimizar a situação que está colocada aí nos locais, nas agências? Olha, essas coisas deixam a gente um pouco preocupado, porque, primeiro, que eu acho que o governo demora demais, né? Eu acho que bate cabeça as instâncias de governo. Há a impressão que o governo, quem está no governo, tem uma dificuldade muito grande de compreender a dificuldade das pessoas, e aí qualquer medida que se tome, por exemplo, surgiu a ideia de R$ 200, o valor é vergonhoso, né? Você poderia ter um valor muito maior, né? Foi feita proposta de um salário mínimo, 3 salários mínimos, acabaram fechando um acordo de 600, que eu acho que foi o acordado no Congresso. Agora, entre a tomada de decisão e a pessoa pegar esse recurso, demora demais. Então, quem está precisando desses R$ 600, ou pode chegar até 1.200, não é quem já tem dinheiro na poupança, não é quem tem dinheiro aplicado, não. São pessoas que a maioria ou estão desempregados, ou estão aí, que eles chamaram os vulneráveis, ou aqueles que não estão em nenhum cadastro, né? Eu acho que aí a Caixa respondeu rápido com a questão de um aplicativo, mas ainda estão começando a receber essa semana. Então, Rita, eu creio que a exemplo de outros países, né, onde tomou a decisão e poucos dias depois as pessoas estavam já tomando conta do recurso. Esse recurso não é para a pessoa guardar, esse recurso as pessoas estão precisando para comer, para pagar coisas básicas da sua sobrevivência. A outra, que eu acho que poderia ter acelerado mais, é você segurar as pessoas empregadas, né? Você pode até criar um teto para quem ganha um salário X, Y, mas você não pode permitir que isso tudo para, né? Eu acho que as empresas têm que ter o seu suporte, têm que ter alongamento para recolher tributo, mecanismo você tem, né? Porque os bancos ou o sistema financeiro, quem tem recurso, rapidamente se achou uma alternativa e essas pessoas já se protegeram, criaram venda de carteira recebível, o diabo. Agora, o cidadão e a cidadã que está precisando de 600, 700 reais para trazer comida para dentro de casa, aí você tem o isolamento, você também tem que tentar segurar essas pessoas, que segundo as autoridades de saúde é o melhor caminho, e aí você tem uma divergência do governo, ou seja, uma confusão com um assunto muito sério que são a vida das pessoas. Então, acho que nós, de um modo geral, a sociedade, de modo geral, tinha que cobrar uma efetividade do Banco Central, né? Eu acho que
está precisando o Banco Central olhar a população, não ficar olhando 4, 5 endinheirado que a gente tem aqui no Brasil, mas você olhar a população, ou seja, você tem que alongar a dívida, você tem que permitir que as pessoas tenham 3, 4 meses, bota essa dívida lá para o final, você precisa ter agilidade. Então, o benefício, que acaba sendo uma ajuda importante, mas ele demora demais. Agora nós vimos aí nas prestações habitacionais. Quem está na faixa 1, para quem ganha até R$ 1.800, não tem nenhuma política. Uai, quer dizer que quem está mais fragilizado, quem tem menos recursos, quem tem menos dinheiro, é o último que está se pensando, que é o grande quantitativo. Né? E eu acho que a partir daí também você percebe que você tem uma política pública, ou você tem agora a oportunidade de descobrir, né, talvez o que muita gente já estava vendo, é a quantidade de cidadão e cidadã que ele é invisível. Né? Ele não está no cadastro único, ele não está no FGTS, ele não está, né, nesses cadastros gigantes do FGTS, mas ele existe. Né? E são milhões, 40, 50 milhões, ninguém sabe mais dizer qual é o correto. Então, eu acho que o benefício ele é importante, né? Não temos aqui discordância, mas ele, além de ele poderia ter sido maior, mas ele teria que ser mais rápido. Né? As pessoas que estão precisando desse dinheiro, as pessoas não têm, muitas vezes, o que comer. Né? Como é que você vai exigir que a pessoa compre algo, compre não sei o quê, como não sei o quê, se ele não tem renda? Aí o Estado, né, com muita demora para aprovar, virar lei, aí você, para operacionalizar, você demora demais. E olha que se não fosse a Caixa, essas empresas públicas, está pior. Né? Se nós não tivéssemos a Caixa, né, que hoje está aí com centenas de pessoas aglomeradas, né, e aí queria cumprimentar a Fabianinha, que eu esqueci, Fabianinha, aqui no começo, né, eu acho que a comissão de empresa, o comando dos bancários, né, essas pessoas, vocês estão fazendo um papel muito importante, e aí tem que reconhecer, eu acho que a Caixa tem agilizado bastante algumas medidas, né, isso facilita, mas não resolve. O grande quantitativo da população brasileira ainda está à mercê, tanto é que tem correspondência nossa, da Contraf, de todo mundo pedindo uma campanha, pedindo agora proteção, porque as pessoas se aglomeram e ela não pode ser motivo de disseminação do vírus por aí afora. Então, acho que o benefício do Estado e do governo, ele é sempre bem-vindo, mas tem que ter agilidade e as pessoas e os órgãos que operam isso têm que pensar no cidadão e na cidadã, porque eles estão demorando demais para fazer isso. Bom, Jair, só acrescentar uma preocupação, Jair, inclusive eu tratei disso lá também nas propostas que eu fiz ao Conselho. O governo está anunciando uma série de linhas de financiamento e de crédito para que os bancos públicos façam. Então, anunciou aí linhas para o BNDES, a própria Caixa anunciou linhas para pequena microempresa, inclusive a Caixa com a missão nobre, né, de crédito para santas casas e hospitais, e etc. Aí, quando a gente vai ler, quando você abre os grandes jornais, eles estão dizendo o quê? Que esse crédito não está chegando, as pequenas e microempresas dizendo, olha, eu não consigo esse crédito. Essa semana mesmo, uma série de redes, de empresas, de restaurantes, de hotéis, dizendo, olha, eu não consigo esse crédito, essa linha do BNDES. E aí eu fui justamente discutir isso na Caixa, porque tem um problema simples. O rating das empresas não permite que elas obtenham esses créditos. Só que aí nós precisamos ter investimento na economia do país, porque é óbvio, todos sabemos, não há novidade, essa pandemia com a paralisação que você tem, não só no Brasil, mas no mundo, né? Hoje mesmo saiu os dados de crescimento da China, é a primeira vez aí que a China não vai ter um crescimento, um alto crescimento como teve nos anos anteriores. O Brasil também já vinha, na realidade, uma política recessiva, já vinha, e que agora se agudizou. E aí tem um problema. Ou o governo, o Estado assume riscos, ou os bancos não vão fazer os créditos, os financiamentos necessários, porque senão o banco vai ter o nível de inadimplência vai aumentar drasticamente, e isso é um problema, e tem uma série de regulamentos, normas para se seguir, ou o governo assume uma parte dos riscos, ou então você não tem condição, o crédito não vai chegar nas empresas, as empresas vão fechar, os trabalhadores vão perder emprego. Então,
é importante você ter, e ficou claro nessa crise, como vocês já disseram, que se não tem um Estado forte, organizado, um Estado com capacidade de investimento, é difícil. E o Brasil já vinha num processo grande de recessão, e agora, se não houver políticas efetivas e eficazes, com certeza a situação vai ficar mais complicada. O Jair falou da aglomeração nas filas. Outro dia eu conversei com o Maírton falou que eles estavam discutindo propostas que envolvessem os municípios, os estados, com relação a ajudar nesse processo das aglomerações. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Maírton. Tá, Rita, é muito legal. Assim, esse tem sido o principal tema das nossas conversas diárias e das dores dos nossos gestores. Hoje nós temos, como eu disse antes, assim, tem o problema do adoecimento, tem o problema das filas, tem as aglomerações, a insegurança, né? Os colegas estão indo para as filas lá e lá fora tem muitos municípios que estão multando a Caixa por conta disso, e aí nós estamos tendo que o colega ir lá para fora fazer aquele trabalho lá na fila, e assim, o pior é que é um trabalho de enxugar gelo. A gente pega filas, eu tenho contactado todo dia cedinho, eu começo a contactar com os gerentes gerais de alguns locais mais estratégicos. Eles assim, de manhã é meio um estado de pânico, sabe? Quando você olha para a fila, teve um colega que estava com uma fila lá em Goiânia de 1,5 km, né? E aí ele começa lá o trabalho, ele começa a ver e tal. No final, você tira 80% dessas pessoas da fila, mas elas só saem quando chega lá na entrada da agência. Você vai na fila, passa, dá informação, vem tudo, e o cara não sai de lá, ele fica esperando até o final, quando chega lá que diz, olha, não é aqui, é no 111, aí você vai acionar o aplicativo e vai esperar o retorno, espera em casa e tal. Então, assim, é muito difícil essa situação. A gente sabe que eles estão passando dificuldade, né, e a questão da fome realmente não espera. Mas, assim, não é na fila que vai resolver. Se nós não tivermos o foco para isso, a gente termina sofrendo muito esses colegas, né? Além do risco que a aglomeração traz, é um risco muito grande para todo mundo. Então, assim, é um dos pontos hoje de tensão total. É tanto que a gente tem feito alguns movimentos, né? Hoje a gente teve a felicidade de distribuir com vocês aí uma música que eu acho que vai conversar com as pessoas, essa música, né? Porque isso foi um trabalho das entidades, né? A gente coloca aí os créditos para eles, mas é um autor aqui de Juazeiro do Norte e cantor, e eu dei o desafio aqui para eles, porque eu tenho conversado com o pessoal da Caixa diariamente, e a gente tem exigido, na verdade é uma exigência mesmo, que a Caixa se comunique com as pessoas para dizer para elas que não vão para a agência, porque está adoecendo nossos colegas lá e tudo. E essa comunicação não tem sido muito efetiva. E aí, ontem, eu conversando com uma das pessoas lá, e disse, olha, isso tem que acontecer. Ele disse, não, mas nós vamos fazer. Aí, daqui a pouco, saiu uma publicidade da Caixa que, assim, dá uma informação muito genérica. E nós precisamos comunicar diretamente com a pessoa e dizer para ela o que é que tem que acontecer. Então, a gente se reuniu, as entidades, conversamos com esse cara, que ele tem uma capacidade de se comunicar com as pessoas, fez uma música e hoje bombou aí no Brasil inteiro, e no final nós vamos ouvir, né, Rita, também, e assim, porque é isso, se nós não dissermos para as pessoas que lá na Caixa, e ficar claro para ela, porque não é só dizer, a comunicação é mais do ponto de vista de quem está recebendo do que quem está emitindo a mensagem. Então, assim, se não ficar claro para ele que não é lá que resolve, ele vai, porque assim, ele precisa ir, de alguma forma tem que ir lá. Então, assim, a questão das filas para a gente é um problema sério, e essa é uma das formas que a gente encontrou. Uma outra, amanhã, a FENAG, a gente está promovendo uma live com uma especialista em comunicação, em programação neurolinguística e terapia holística,
em que a gente vai trabalhar com os gestores os medos, né, essa apreensão que se está vivendo no momento, todo esse clima que está sendo vivenciado hoje nas unidades da Caixa, né, a gente vai trabalhar isso de uma forma que o gestor possa sair dessa nossa conversa entendendo que, assim, o problema, a pandemia é um problema mundial, afeta a todos e causa sérios problemas, né, a morte, inclusive. E, assim, eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu não posso mudar essa realidade. Agora, o olhar de quem está vendo ela, isso eu posso mudar, né? Nisso eu posso atuar. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer. Como é que eu enxergo essa realidade aí e boto minha cabeça no travesseiro e vou dormir à noite para no dia seguinte eu estar bem, voltar para minha família, poder abraçar o meu filho com a certeza, meus pais, a minha esposa, com a certeza de que no próximo dia eu estarei também. Essa é a grande busca, aliado à cobrança que a Fabianinha falou antes aí, dos EPIs, que é essencial. Sem isso aí, nós não temos como ir em frente. Tá? Então, é isso. Eu acho que sobre essa questão das filas, é isso que a gente está fazendo e tem sido uma luta diária mesmo. Bem, Mailton, nós vamos tocar a música que foi feita pelas entidades no final, que na verdade é uma música para ajudar na orientação da população. Ana, embora você seja representante, né, dos advogados da Caixa, com certeza eu entendo e vejo e acompanho o trabalho da Advocef e sei que com certeza vocês estão olhando para essa aglomeração nas agências e também devem estar preocupados. Então, gostaria de saber sua opinião, qual é a posição da Advocef com relação a isso, e se vocês têm alguma sugestão de como nós podemos, quer dizer, cobrar do banco, como é que isso pode minimizar essa situação gritante, né, que toda a imprensa está mostrando todos os dias, que coloca os empregados da Caixa sob risco e coloca também a população, os usuários, sob risco, quer dizer, o risco de contágio é muito grande, né? Então, só no gancho do que falou Maírton, as pessoas elas estão sendo movidas pelo medo, né? Aí, porque não vou ter mais dinheiro, porque não tem trabalho, porque tem que, enfim, elas têm de sobreviver. Então, as pessoas que vão para a agência, elas estão sendo movidas mesmo por um instinto de sobrevivência. Isso não é muito racional. A Caixa não tem poder de polícia, então ela não pode simplesmente chegar e não permitir que aquelas pessoas fiquem ali. Tem que ser um trabalho de convencimento. Infelizmente, me chegou, até talvez o Maírton possa falar melhor sobre isso, mas me chegou ao conhecimento de que os municípios e estados que teriam poder de polícia estão voltados para as suas questões e tem mais dificuldade em auxiliar a Caixa nessa necessidade que teria, né, de poder impor um poder de polícia, o seu poder de polícia e dispersar aquelas pessoas. Mas, de qualquer maneira, o convencimento, explicar, dar a informação é sempre muito importante. A Caixa tem dado muitas informações, não é? Só que o que a gente tem que ter em mente é que as pessoas que são beneficiárias do voucher, elas são justamente as pessoas mais vulneráveis. Muitas delas pela primeira vez na vida, têm uma conta bancária, não é? Então, acertar o tom dessa notícia, porque informação existe muito, né? Tão logo houve essa reunião do CA, saiu uma campanha muito bonita, né, poética até, da Caixa, falando sobre, né, a atuação do banco e ficar em casa e tudo mais. O que eu acho que ainda precisa, a música que foi lançada hoje pelas entidades, e até gostaria aqui de reconhecer realmente o Maírton, a gente conversando sobre, ele tinha entrou em contato com todas as associações pedindo sugestões. Aí nós conversando, ele falou, não, eu encomendei uma música, né, vai estar pronta, deve estar pronta hoje. E essa música, ela fala de uma maneira que eu tenho confiança de que ela vai chegar nas pessoas que precisa chegar. E que essas pessoas vão ter uma maior compreensão de que elas não precisam ir para as agências.
entende? Só que, ao mesmo tempo, é necessário que se reconheça o esforço da Caixa para que essas informações cheguem na população, porque sai o tempo todo a informação de que não precisa ir na agência, de que vai ser feito o depósito pelo aplicativo, de que existem os canais por telefone, existe tudo. A questão toda é que justamente a população mais vulnerável, que é a população que é a beneficiária desse voucher, é justamente aquela que tem mais dificuldade de receber essas informações. Então, mais uma vez, o Maicon tem razão. Não é o ponto de vista de quem fala, mas é quem recebe. Quem recebe está, de fato, conseguindo entender que não precisa ir para as agências? Tá? Eu acho que é só uma questão de ajuste do tom a ser usado nessas campanhas. A Caixa não tem muito mais o que fazer, além de conscientizar as pessoas. Né? Provavelmente, quando a Polícia Federal der à Caixa a autorização para que contrate as empresas de segurança, para que façam o serviço de dispersão, esse serviço de dispersão vai ter de ser por meio do convencimento também. Então, é muito importante que esses profissionais, eles recebam a orientação de como falar com essas pessoas. Porque é diferente. Nós temos de entender que é diferente falar e explicar e se fazer entender por essas pessoas que nunca sequer tinham tido uma conta bancária, milhões delas não tinham tido conta bancária. Então, é um esforço grande e que ele está sendo feito, mas eu acho que ainda não houve aí o acerto do tom, né, institucional para falar para essas pessoas, e tem, viu, Rita, que se chegar num consenso de como essas empresas de segurança também vão fazer esse serviço. Lógico. Né? Porque está lá guardando autorização, essa autorização virá, mas esse serviço ele tem que ser prestado com a compreensão de que essas pessoas que estão lá, elas não estão lá porque elas não querem obedecer à ordem, porque elas estão lá porque elas estão movidas, elas estão em modo sobrevivência, entende? Elas estão totalmente instintivas lá. Então, a conversa tem que ter essa sensibilidade. Bem, Ana. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu quero... Fabianinha, está chegando aqui muitas perguntas sobre uma suposta convocação da Caixa, né, do pessoal voltar, acabar com o home office, que saiu numa revista, a gente precisa falar disso ainda, não posso esquecer, porque o pessoal está perguntando. Mas antes, só falar uma coisa para vocês do benefício emergencial, que eu acho absurdo, que precisa resolver. O decreto do governo que saiu falando do benefício emergencial, ele não dá alternativa para as pessoas mais vulneráveis que não têm celular e que não têm acesso à internet de se cadastrarem. Eu achei isso absurdo. E o que está acontecendo? Se parte do pressuposto, como o cara conta o número de celular, de linha, e fala, tem mais celular que habitantes no Brasil, só que desconsidera que tem mais, porque tem gente que tem 2, 3, 4. Não porque todo mundo tem acesso. Então, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm acesso, não estão conseguindo se cadastrar. Só para a gente ter ideia, São Paulo, aqui onde moro, tem 27 mil moradores de rua. Parte deles desempregados há muito tempo que não conseguem, eles não têm esse acesso. E o sistema não dá. A outra coisa é que a gente fala de bancarização, mas você tem mais de 200 cidades no Brasil que não tem nem uma agência bancária e nem lotérica. Portanto, outra dificuldade que não se pensou na hora de pensar o programa. Mas, para a gente agilizar, isso é uma coisa que precisa ser resolvida, tem que cobrar das autoridades para resolver. Eu quero passar para a Fabianinha, e depois a gente vai começar a encerrar, né? Muita gente acompanhando a gente, mas a gente já está batendo esse papo aqui há quase uma hora. Fabianinha, qual tem sido o peso da atuação das entidades representativas na cobrança das ações para assegurar saúde, segurança e condições de trabalho para os empregados? Qual a sua avaliação do peso das entidades nesse processo?
A unidade da cobrança das entidades, ela é extremamente importante, até porque, assim, a gente tem que reconhecer que entre o sistema financeiro, a Caixa é a que tem tomado mais protocolos e atitudes para proteger a vida dos bancários. Uma das coisas que nós vamos continuar cobrando é a questão do home office, que inclusive você tinha até comentado, Rita, hoje saiu uma matéria na Veja, informando que a Caixa iria acabar com o home office, mas a informação que nós temos até esse momento é que o quadro não muda. Somente na questão, talvez, da parte gerencial do povo que está em prédio administrativo. Mas, assim, a Caixa ainda tem que confirmar isso. Tem que oficializar. Exatamente, até por enquanto, mas assim, de qualquer forma, o que nós vamos cobrar é que se mantenha o protocolo de home office, porque é isso que protege hoje as pessoas, é o isolamento social, e na questão das agências, a manutenção de grande parte dos colegas em home office e nos demais fazendo a questão da troca semanal para que a gente resguarde a vida de todos. E cobrando principalmente, houve até na semana passada, ou retrasada, agora eu não tenho, uma nota do Ministério Público na qual pede que os bancos organizem as filas. Então, por mais que não seja papel da Caixa, se a gente puder fazer a organização e com isso, dar proteção para os empregados e, consequentemente, para a população, eu acho que a gente, inclusive, mandou uma carta para o presidente da Caixa cobrando isso. A gente precisa dar dignidade para os empregados poderem trabalhar tranquilos, atendendo dessa forma a população. Muito bem, obrigada. Só complementando, me permita só complementar aí a sua resposta, tá, Rita? É que saiu aqui uma matéria aqui na Veja, isso. Falando sobre isso, né? Ela diz a matéria que a partir da próxima quarta-feira, 22/4, todos os gerentes, de gerente executivo para cima, voltarão a trabalhar nas dependências da Caixa. Essa é a orientação do presidente e tal, e sendo assim, a alta gestão não deveria ficar em home office, né? Isso aqui é o que é dito. A parte da alta gestão do banco representa 3% dos empregados, os que atuam na matriz, e que deveriam estar de forma presencial. Então, só complementando a informação que você deu, na verdade, como a Rita tem sempre informações muito quentes aí, né? Ela tinha dito no início, mas disse que estava faltando uma declaração da Caixa, então já saiu aqui na Veja essa declaração que eu li agora, tá bom? Só complementando. Bem. Porque essa era a grande preocupação aqui do pessoal que está acompanhando a gente, né? Então, o banco já soltou a nota informando que isso não vai acabar com a quarentena, mantém-se o home office, mas uma parte do quadro da alta administração, a Caixa está pedindo para retornar, para ajudar até, inclusive, nessa questão do benefício emergencial, que é uma demanda grande. Bom, eu quero... Fabianinha, aproveitando aqui, tem um colega aqui me perguntando sobre a discussão do Saúde Caixa aos novos contratados. Eu só quero, antes de passar para você responder, falar para ele está perguntando no Conselho de Administração, dizer o seguinte: na realidade, esse problema do Saúde Caixa, ele advém de uma resolução do governo federal de 2018, que é a CGPAR, a CGPAR 23, que colocou uma série de limites com relação ao plano de saúde, não só da Caixa, mas de todas as estatais. E esse é o grande dano. Então, há movimentos para resolver isso. Então, no Conselho de Administração, quando a partir da resolução que a Caixa tentou colocar teto, colocou, na realidade, na mudança estatutária, ela foi no estatuto, colocou teto fazendo a restrição, eu votei contra, porque ali eu fui a única que votou contra esse teto do Saúde Caixa, isso lá atrás, já em 2018, ser colocado no estatuto, porque era uma conquista. Com relação a esse debate dos novos, a Fabianinha pode falar, e depois nós vamos passar aí para as considerações finais, mas antes, Fabianinha responde isso. Bom, com relação ao Saúde Caixa, desde que acabou a campanha de 2018, que a gente fez o acordo por 2 anos, a gente, em todas as mesas de negociações, nós temos cobrado da Caixa que traga os empregados contratados a partir de então para o plano de saúde, até pela sustentabilidade do mesmo. Não só por isso, mas na questão também da igualdade. Nós reiteramos
no início, inclusive, da pandemia, essa questão para a Caixa, porque entendemos que o Saúde Caixa também protege os empregados. Então, a gente tem cobrado, isso insistivamente, até porque é o que a Rita colocou. E aí a Caixa usa a questão da CGPAR 23 como desculpa, mas a gente tem cobrado isso, tentado negociar para que todos os colegas estejam no Saúde Caixa, e a gente também tem uma campanha agora pela frente, né? Porque fora a pandemia, a gente tem um acordo coletivo que vence dia 31 de agosto, e tem muita coisa para a gente ter unidade, mobilização e lutar para manter. Muito bem, obrigada. Eu quero pedir para o Jair, eu quero que ele faça as considerações finais, mas também aproveite para falar da MP 905, que me parece que foi adiada hoje a votação. Então, já podia falar um pouquinho para a gente sobre isso e já fazer suas considerações finais, eu já agradecendo aqui todo mundo, tem muita gente acompanhando a gente desde o início, o povo fiel aqui, muitas mensagens. Se a gente não conseguir responder tudo, a gente responde depois, tá, pessoal? Aí no e-mail, no Face mesmo, a gente responde para todo mundo, tá bom? Eu passo para os colegas aqui, depois a gente responde. Jair. Cadê Jair? Ele tirou o som. Jair? Jair? Isso acontece. Ô, Fabianinha, fala aí da MP 905. Desculpa. Ah, Jair, o Jair voltou. Viu, pessoal? É porque nós estamos aprendendo ainda a usar. Vai perder o microfone. Nós estamos aprendendo a usar aqui o instrumento ainda. Jair, isso, você ouviu, né? Então tá bom. Eu vi. Não, eu acho que, na verdade, desde do golpe na Dilma, todos os ataques vêm contra os trabalhadores, né? Eu acho que as medidas provisórias, teto dos gastos públicos, reforma trabalhista, reforma previdencial, terceirização, agora da Previdência, e as medidas provisórias implementadas pelo governo Bolsonaro, ela tem um viés extremamente patronal ou anti ou contra os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso é um fato, né? E tem submarino nas medidas provisórias. Essa da 905, a gente já começou a perder até o número, né, Rita? A gente começou lá com a 889, que era do FGTS, e cada dia vem uma maldade em cima da outra, e a Câmara, né, e o Senado também aprovam, né? Essa que foi aprovada na Câmara, que incluiu lá, entre as mudanças que querem fazer nos direitos dos trabalhadores, no caso dos bancários, você tinha o aumento de jornada e trabalhar no sábado e domingo. Olha que foram feitas dezenas de audiências públicas, né, no Senado, né, na comissão que estava, se eu não me engano, o senador Paulo Paim e tantas outras pessoas, nós estivemos por lá, vocês estiveram por lá. Era um debate muito importante para esclarecer as pessoas, mas no fundo, eles estavam tirando direitos dos trabalhadores. Isso foi o que concretizou. Talvez as disputas agora, dessa semana, com o Congresso, né, ela saiu de pauta, mas ela foi votada na Câmara, ou seja, ela está votada na Câmara, basta o senador, o Davi, lá, o senador Davi, botar numa pauta e fazer uma pauta emergencial, ela vai ser, na minha opinião, vai ser aprovada, a não ser que essa confusão que teve, essa disputa do presidente da República com os parlamentares, com alguns parlamentares, troca de ministros, isso tem um impacto. Então, tem uma mobilização, viu, Rita, pessoal? Eu acho que as entidades, os movimentos sociais, nos últimos dias se mobilizaram bastante, né? Eu acho que houve uma mobilização grande para aprovar o benefício emergencial, né? Você lembra que era R$200, passou para 600, foi de graça? Não, e todo mundo se mobilizou, as igrejas, os sindicatos, as entidades, de um modo geral, né? Um grande grupo de parlamentares no campo popular, no campo da esquerda também atuaram muito bem, e eu acho que agora no Senado, de novo, né? Teve também agora na Câmara teve uma mobilização, o presidente da Câmara voltou atrás naquelas negociações e botou em votação, aprovou e ia para o Senado. Então, acho que talvez um incidente aí do meio do caminho é que parou. Então, Rita, tem muitos ataques nessa medida provisória, ela está praticamente pronta para ser votada, agora, pela regra, pelo que a gente está ouvindo aqui, se ela não for votada até o dia 20, ela caduca e tem que voltar tudo de novo. Só que com esse governo que está aí, eles fazem qualquer coisa de uma hora para outra, infelizmente está desse jeito, e é muito preocupante, inclusive,
o formato com que o governo federal vem se organizando, né? Tem um campo nebuloso aí muito ruim para a democracia, para os direitos, para as negociações, essas medidas provisórias que foram feitas em função da pandemia, né? A Fabianinha pode me ajudar, ou seja, você tira os acordos, as negociações feitas de acordo coletivo, joga no contrato individual, né? A Aninha sabe aí como advogada qual é o risco que isso significa, ou seja, você tira a proteção do coletivo e joga para o individual, e aí o individual vai perder para o patrão, né? Do modo geral, na Caixa, idem. Então, ela é muito preocupante. Nas considerações finais, eu queria, de qualquer maneira, na 905, eu acho que se for suspensa, ela é uma vitória, né, de toda essa mobilização. Hoje, de ontem para cá, tem uma mobilização grande, né, de todo mundo batendo, denunciando aos senadores, cada um nos seus estados fazendo isso, que é muito importante, porque o parlamento ainda é o grande espaço, mesmo que ele é totalmente, ele não representa a sociedade no formato que ela é, mas ela ainda é um espaço de debate e a gente tem que aproveitar isso. Nas considerações, eu queria mandar um alô muito especial para os bancários e bancárias da Caixa que estão atendendo a população fisicamente, as pessoas que estão na linha de frente, a gente vê de cidadania, de coisas assim, as pessoas talvez trabalhando com medo, né? É importante essa palestra que o Maíto falou aí, as pessoas vão para o front, né? Vão para trabalhar, mas vão com medo, porque você pode atender uma pessoa que também não sabe que pode estar contaminado, se contaminar. Então, a proteção, acompanhei aí bem, né? A Fabianinha já relatou as negociações, eu acho que a Caixa acabou dando um exemplo legal para os demais bancos, eu acho que isso tem que ser valorizado, né, com toda a dificuldade que você tem, às vezes você tem o dinheiro, mas não tem o material, né, a gente está vendo algumas APCFs também fazendo algumas atividades, comprando máscara, distribuindo essas máscaras em algumas agências para ajudar os colegas. Eu acho que isso tudo valoriza muito a Caixa, valoriza muito mais os seus trabalhadores e suas trabalhadoras, então essas pessoas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, claro, bancário de modo geral, mas em especial essas pessoas que estão atendendo diretamente as pessoas. Dizer também, Rita, que eu acho que esses espaços nós vamos precisar falar muito por aqui, né? Eu acho que essa pandemia, nós vamos precisar começar a falar daqui a pouco para o futuro, porque no presente a gente já sabe, está uma confusão, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 30, o que vai acontecer daqui 40, daqui 5 meses, tem as previsões feitas aí por algumas pessoas, ela é assustadora, né? A atividade econômica está meio parada, então você tem hoje um cenário muito difícil, né? Mas nós não podemos deixar parado, nós vamos precisar começar a pensar, tá bom, mas nós temos que proteger pessoas, temos que garantir renda. Eu acho que esse é o papel que nós aqui estamos tentando fazer. Mandamos ontem, né, hoje um ofício para o ministro da Saúde, nós, a FENAI, a CONTRAF, para olhar a questão da proteção, porque se mais alguns órgãos não ajudar, né, não é papel do bancário fazer papel de polícia, né? Nós estamos vendo aí situações e mais situações, e ela vai se agravar, porque a pessoa precisa receber. Se não tiver uma campanha, já fizemos correspondência, a CONTRAF já fez, a Rita já fez a sua intervenção lá no CA, mas os órgãos, a Caixa principalmente, ela precisa fazer campanha de orientação, né? O que a gente vê de colegas por aí fazendo discurso em cima, usando o megafone da polícia, né, para falar para aquelas pessoas, isso é um exemplo de que falta uma campanha didática da mídia dizendo, olha, Bolsa Família mantém a sua regra, mantém o seu calendário, e as pessoas estão na fila porque acham que vai receber antecipado. Então tem coisas fáceis de fazer que pode ajudar bastante a vida das pessoas, eu acho que é nosso papel, né? As entidades estão aí, cada um fazendo da sua forma para tentar chegar, né, para ter um bom termo e a gente atravessar essa grande pandemia, esse grande momento difícil nós estamos vivendo, colegas sendo adoecidos, a população adoecendo. Eu acho que isso é um conjunto de fatores que nós precisamos ter mais humanidade, ou seja, as ações que são tomadas tem que pensar nas pessoas, pensar principalmente naquelas mais pobres, que às vezes a gente usa uma linguagem aqui muito rebuscada e a gente não sabe dizer quem é. Ah, não, o faixa 1, que diabo é faixa 1? É quem ganha até R$ 1.700 por renda familiar, tal valor. Então, acho que nós precisamos
eu acho que isso nós vamos conseguir, acho que nós vamos sair dessa pandemia humanamente melhor. Acho que a população, nós precisamos nós vamos nos reeducarmos até para considerar as pessoas mais do que está sendo considerado. Eu acho que hoje tem muito ruim, né? Mas mas nós vamos sair do outro lado com tranquilidade, com serenidade, né? E respeitando as pessoas. E eu acho que esse debate que você organizou aqui é um espaço muito bom, muito importante. Então fica aí o nosso abraço, nosso agradecimento em nome da diretoria da FENAI, que, aliás, Rita, vai ter posse, né, dia 30 de abril, nós estamos aí encerrando o mandato, já agradecer. Posse virtual, né? Pegar uma carona aqui, viu, Rita? Pegar uma carona aqui, né, avisar todos vocês, nós vamos estar encerrando o mandato aí no dia 29 de abril, e 30, né, vão ter nova diretoria, vão ter uma posse inusitada, viu, Maíra? Nós vamos ter uma posse virtual, né? Estamos imaginando como é que vai ser essa posse, mas o mandato precisa encerrar e nós vamos fazer. Então, agradecer muito a todos vocês, os associados, e vocês que caminham com a gente nessa história, e a FENAI vai estar aí à disposição, contribuindo com aquilo que entende importante para os brasileiros, para as brasileiras, e em especial para os bancários e as bancárias da Caixa. Muito bem. Já eu quero aqui parabenizar, né? Você foi presidente aí por 2 mandatos, fez um trabalho excepcional e a gente fez muita coisa junto o tempo todo. É verdade. Né? Parceiros de luta, viajamos o país todo praticamente juntos, né? Fazendo debate em defesa da Caixa e das empresas públicas. Então, vai começar a nova gestão, inclusive faço parte dessa diretoria, mas me orgulho muito do trabalho que vocês fizeram nesse período todo aí. E outra, né? Nós temos outros desafios, já aí continuando na diretoria, os desafios, na verdade, só aumentam, eles não diminuíram. Tá bom? Obrigado. O Takemoto vai assumir aí, mas vai dar continuidade a esse trabalho, com certeza. Muito bem. E vai ser posse virtual, viu, pessoal? A minha no CA também vai ser virtual, porque deve ser nesse final de abril a reeleição, né? A posse do novo mandato, também tudo virtual daqui para frente, por enquanto. Bom, eu quero agradecer o Jair e passar para o Maíto fazer suas considerações finais, e depois para a Ana e para a Fabianinha, para a gente encerrar, porque os fiéis aqui, daqui a pouco o povo sai para assistir a novela, né? Então, vai demorar muito. É verdade, Rita. Bom, então deixa eu aproveitar rapidinho aqui, gente. Na verdade, não vou demorar mais muito, mesmo agradecer. E vamos pôr a musiquinha no final, tá? Pessoal, isso, essa aí. A musiquinha no final. Assim, agradecer, Rita, a sua ideia e disposição de começar a abrir esse fórum, esse espaço. Né? Agradecer aqui a parceria mesmo aí a Ana com a Advocef, o Jair com a FENAI, né? A Fabianinha, a gente tem mais recentemente, a gente tem trocado algumas conversas e tal, e sempre são muito produtivas, né? A Rita a gente esteve muito mais próximo aí na eleição. Então, assim, eu acho que esse espaço é um espaço que a gente vai, com certeza, usar muito mais. Como a gente está percebendo aí, a mudança que nós estamos passando é algo muito maior do que talvez o que a gente imagina. O que eu acredito é que nós não seremos os mesmos depois daqui, né? As nossas vidas mudarão completamente, o nosso trabalho, a nossa forma de se comunicar e tudo. E que bom que nós já estamos dando esses passos aí, eu acho que tem muito mais para a gente crescer junto. Tá bom? Eu vou aproveitar esse momento aqui final para renovar aí o convite para todos vocês que estão nos ouvindo agora para participarem amanhã às 16 horas da live com a Magui Guimarães, né? Ela é especialista em programação neurolinguística e é terapeuta holística e vai trabalhar aí a questão desse momento difícil que estão passando aí todos os gestores e os empregados da Caixa como um todo. É uma atividade para a família. Tá? Então, fica aqui aberto o convite a todos vocês. Tá? Agradecer aos gestores, aos colegas da Caixa. Maíto, você está falando, você está convidando, mas qual página que é? Ah, tá. Tem um link que nós estamos colocando nas mídias da FENAG e nós vamos passar para as mídias de todas as entidades que estão aqui. Para você também, Legal. Rita, para que você possa
distribuir para os demais colegas, tá bom? Okay. Se você puder nos ajudar, você hoje tem uma comunicação muito efetiva, muito eficiente aí, o podcast, eu acho que todos ouvem e eu acho que nos ajuda muito. Eu queria lhe parabenizar por esse canal que você inaugurou e que está dando muito resultado, tá? Então, assim, só mesmo agradecer a todos vocês pelo que a gente tem construído juntos. Como a gente tem visto, os problemas não são iguais eram antigamente, então nós precisamos mudar também a nossa forma de ser para encarar essas dificuldades. Eu acho que o grande exercício é estarmos juntos, é nos fortalecermos enquanto grupo, enquanto entidade juntas, e nós estamos muito afim disso. Espero que a gente possa produzir muito mais desse tipo de relacionamento. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Maílton, pela sua presença aqui hoje. Estamos juntos. Ô, Ana, eu quero passar para as suas considerações finais, mas aproveitando que eu recebi uma pergunta aqui, tem colega perguntando o seguinte: esses colegas que estão na linha de frente nas agências, perguntam, eles têm direito a requerer insalubridade? Olha, Rita, eu acho que vai ter que ver a questão do contrato de trabalho, porque o que está valendo é isso, né? Agora, eu tenho dúvidas sobre isso, tá? Porque os colegas das agências, eles estão trabalhando com atendimento ao público, como também estão trabalhando com atendimento ao público as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, nas farmácias, né? Eu acho que isso vai ter que ver mesmo como é que vai ser. Não existe é um trabalho essencial, considerado um trabalho essencial, então vai ter que ver como é que vai ser a posição da Caixa, tá? Com relação a essa questão. Tem que ver como é que as outras empresas também como é que isso está sendo trabalhado também com as outras empresas que não pararam durante toda essa pandemia, que existem outras pessoas que trabalham com atendimento ao público também. Com relação às considerações finais, eu queria dizer o seguinte: o mundo vai mudar sim, e para a Caixa, isso também vai mudar muito, porque chegou à população o conhecimento do quanto a Caixa é necessária. Hoje, quando se fala em Caixa, ela se fala em bilhões de reais que a Caixa está usando para esse ou para aquele programa, ou para transferência de renda, ou para ajudar pagamento das microempresas, 10 bilhões de reais, um programa do governo para ajudar no pagamento pagamento dos salários dos seus empregados para aquelas empresas que vão passar por dificuldade, 43 bi para um novo crédito imobiliário com 6 meses de carência, os contratos que tiveram as suas mensalidades suspensas. Como disse o Jair, existe espaço para melhorar com os contratos das pessoas com menores salários, a faixa 1, sim, existe. Entende? É uma questão, é um pedido que tem que ser levado para a administração, para que isso seja analisado, porque, de fato, essas pessoas, com certeza, estão tanto ou mais necessitadas de um tempo para pagar a sua casa. Tudo que a Caixa, tudo que o Estado vai trabalhar com a Caixa como parceiro estratégico no momento pós-crise para fomentar a economia, com transferências de renda, talvez esse voucher, eu li em algum lugar que há uma discussão, inclusive, de estender esse pagamento do voucher, estender as pessoas que vão ser beneficiadas pelo voucher, né? Professores, alguma coisa que foi aprovado na Câmara, o pagamento para professores que trabalham sem contrato, trabalham por hora, né? sem contrato de trabalho, sem carteira assinada. Então, o mundo vai mudar e a Caixa vai mudar também. E isso é muito importante. Como disse a Fabiana, a Caixa é os seus empregados, e é verdade. Sem seus empregados, ela é alguns prédios com computadores, enfim, né? Ela é as pessoas que a compõem de ponta a ponta, que estão aqui trabalhando, os gestores, né, Ayrton, 7 dias por semana, 24 horas por dia, fazendo nos estados reuniões com as superintendências, os gerentes de jurídico também, para tentar que os estados e municípios ajudem essas aglomerações com grandes dificuldades, não é? Tentando sensibilizar a justiça por conta dessas multas, por conta de todos os problemas que se enfrentam, porque
há uma dificuldade de se perceber as limitações que a Caixa tem no controle dessas aglomerações, a dificuldade de se perceber os riscos aos que os nossos colegas das agências todos os dias estão sujeitos, né, como todos os outros trabalhadores, inclusive, que a gente tem que render uma homenagem aqui aos bancários, que né, principalmente, mas a todos os que trabalham no atendimento ao público, nos hospitais, nas farmácias, nas padarias, que não parou, essas empresas também não pararam. Então, é muito importante que a gente renda e reconheça e, principalmente, se orgulhe do trabalho que está sendo feito pelos nossos colegas. Eles são o diferencial, eles farão o diferencial na vida das pessoas. Entende? E a atuação da Caixa, ela será lembrada sempre como eu acho que o grande braço do Estado a trazer alento nesse momento tão difícil, em que existe informações truncadas na parte da saúde, porque existem opiniões diferentes de como se tratar essa epidemia. A Caixa, ela tem se mantido sólida, com a direção de defender o Brasil, defender o povo brasileiro e defender os seus empregados também. Eu gostaria de aproveitar, homenagear o Jair pelos seus 4 anos à frente da FENAI, desejar muito boa sorte agora nessa nova fase, tá? Agradecer a Rita pela oportunidade e agradecer a parceria também do Mair e da FENAI, da NEAC, de todas as associações, agradecer bastante a Fabiane, tá? Também pelas informações e pelos esclarecimentos aqui prestados. Obrigada a todos. Obrigada, Ana. Rita, você me dá um minutinho só, não passarei disso. E outra coisa, só uma coisa. Um por vez, que aqui só para falar com relação ao primeiro pedido, né? O primeiro pedido da insalubridade. Eu realmente entendo que não há esse direito, tá? Mas, como eu disse, é a minha opinião como advogada. Muito bem, Maíto, depois Fabianinha, para a gente encerrar e tocar a musiquinha. O povo está esperando lá para colocar. Tá bom, só bem rapidinho. A Ana falou aí, o que eu lembrei também aqui, que era para ter feito, é agradecer aí a parceria. O Jair tem sido um grande parceiro, foi uma das grandes conquistas, uma das grandes vitórias minha nesse movimento foi ter adquirido as amizades que eu adquiri aí, e o Jair é um desses amigos que a gente pode contar com essa conversa diária e o que a gente está construindo juntos, tá? E outro registro, e parabenizar pelo que ele construiu aí na FENAI, né? A FENAI é outra empresa e eu acho que tem tudo a ver com a história dele, tá? Então, parabenizar por isso. E parabenizar também aqui as ações das nossas associações de gestores da Caixa. Nós somos 31 AGCEFs em todo o Brasil e, teve algumas ações que diariamente a gente tem atuado para fazer acontecer. E uma delas que foi a gente protocolar com cada governador de cada estado, pedindo a eles para mandar a polícia nas agências da Caixa. Tá? Então, a gente sugeriu para a Caixa, viu que não aconteceu, então nós protocolamos ofício em todos os governadores e isso é uma das ações que encheu os olhos da gente. Muitos deles deram certo, outros ainda estão acontecendo, mas parabenizá-lo por tudo isso, os presidentes das AGCEFs pelo trabalho que têm feito. Tá, muito obrigado. E a gente tem nos permitido a gente contribuir nessa hora de tanta dificuldade nas unidades. Abraço. Maíto, só para ficar claro, quando o Maíto fala da polícia, não é no sentido da repressão, né? É a polícia para ajudar lógico. A organizar a fila, inclusive para proteger essa população, tanto do risco de contágio, quanto do risco de assaltos, né? Porque essas aglomerações das pessoas para fazerem saques também favorecem a violência. Então, quando se fala aqui do uso de vigilante para organizar a fila, ou mesmo da polícia, é para organizar no sentido de proteger, não da repressão, só para ficar claro, porque vai que alguém não entende corretamente. Fabianinha, suas considerações finais, querida conterrânea, ela mora em Brasília, mas ela é do ABC, tá certo? Sou de São Berneves. Bom, gente, para finalizar aqui, então, eu acho que aqui todas as entidades, eventualmente a gente tem alguma divergência no dia a dia, mas construção se faz também na unidade. E aqui todas as entidades defendem a Caixa 100% pública, e eu acho que isso nos agrega muito.
Acho que bacana um texto que rolou essa semana, que falava sobre a Caixa, de privatizável a imprescindível. Não tenho dúvidas o quanto nós somos importantes para a sociedade no geral. A Caixa é transformadora. Eu tenho orgulho de trabalhar na empresa e tenho orgulho dos colegas que fazem a construção no dia a dia. Eu acho que a gente tem uma história bonita pra caramba e ela tem que ser sempre reforçada. Acho que essa live aqui de a gente tentar defender a Caixa, mas também defendendo a população, que essa transformação ela é extremamente importante. A Comissão de Empresa da Caixa, a Contraf, os sindicatos e as federações, elas estão à disposição de todos os empregados. Vamos continuar na luta para defender não só os direitos, mas a segurança, a vida dos empregados, porque a gente está no meio de uma pandemia. Reforçando também que não só a gente defende a questão do home office pelo isolamento social, que hoje é o que resolve a questão da proliferação, mas nós temos uma demanda e as agências podem ser possíveis vetores, então vamos continuar defendendo o home office e o rodízio para a gente minimizar o impacto dos empregados e também resguardando a saúde da população, mas também temos uma preocupação com os empregados que estão em home office, inclusive a Contraf encaminhou um ofício para a Caixa pedindo que a gestão faça o devido controle, porque existe extrapolação de jornada, então a gente também está defendendo que mesmo em home office os empregados eles tenham garantidos os seus direitos. E, para finalizar, a questão da MP 905, foi tirada, então, de pauta hoje, tem que reforçar a mobilização com os senadores nesse final de semana. A ideia é que esse projeto ele não seja votado na segunda-feira e ele caduque. E, para isso, a gente precisa da participação de todos nessa luta, porque a mudança, se efetivada for, vai mudar e muito a nossa vida de bancário, trabalho no final de semana, aumento de jornada, então a gente precisa dessa mobilização. E, reforçando, temos uma campanha nacional pela frente, a Contraf o Comando Nacional já pediu a postergação do prazo junto à FENABAN, mas ainda está em meio de negociação, e eu queria reforçar, a gente só pode fazer uma campanha nacional forte se tiver a participação de todos e todas, defender os nossos direitos enquanto trabalhadores e defender a nossa empresa. Então, conheçam o nosso acordo coletivo e bora mobilizar para a gente ter todos os direitos e a nossa vida resguardadas. É isso, muito obrigada. Muito bem, Fabianinha, eu quero dizer que foi uma honra estar com vocês aqui essa noite. Eu acho que foi um debate rico, nós tivemos aqui, eu nem consegui acompanhar, a quantidade de comentários aqui, mais de 500 comentários das pessoas participando aqui com a gente agora, e quero, então, agradecer, dizer da importância das entidades sindicais, associativas, no processo de organização do trabalhador, sem dúvida nenhuma, se a Caixa é pública. Se nós estamos todos aqui até hoje, é porque houve e há muita luta com relação a isso. O papel do Estado, forte, organizado, plural, ele é fundamental para enfrentar esse momento difícil, não só no Brasil, como no mundo. A teoria do Estado mínimo me parece que vai caindo por terra quando se percebe que, se não há investimento público, se não há empresa pública, se não há capacidade de gestão do Estado, nós, com certeza, nos países onde isso não ocorre, mesmo no Brasil, com a fragilidade que tem, a situação fica muito pior. Quero aqui também terminar e uma solidariedade, com certeza, de todo mundo que está aqui, com a família, com as famílias e amigos dos colegas. Aí nós tivemos 2 colegas que faleceram de coronavírus, então, nossa solidariedade a essas famílias e também a todas as famílias do Brasil que, nesse momento, passam por essa situação, principalmente as famílias mais carentes, que têm muito mais dificuldade, inclusive, no atendimento médico. Então, toda a nossa solidariedade, mas eu penso que essa pandemia talvez tenha alguma coisa que nós podemos tirar de bom dela, seja o fato de que a humanidade, nesse momento, tem possibilidade e tempo para refletir sobre que mundo nós queremos daqui para frente, porque a pandemia mostra que a desigualdade no mundo é violenta, haja vista no Brasil. Imaginem, olha, nós estamos falando da Caixa, imagina, nós estamos falando aí que
o governo falava em 54 milhões, agora já fala em 70 milhões de brasileiros que podem receber o benefício emergencial. E imagine você, 70 milhões para receber R$600 por mês, que é um valor irrisório para uma família se sustentar. Então, ele desnuda, esse momento desnuda toda a desigualdade que existe aqui no mundo, e eu espero que isso sirva para que se reflita sobre o que nós queremos no futuro para o meio ambiente, para a sociedade, e que os mais ricos, já que não se discute taxar fortunas no Brasil, né, se discute aumentar a jornada dos bancários, retirar direito dos trabalhadores, mas não se discute taxar as grandes fortunas, que os mais ricos do mundo se toquem de que são perenes e que não há sentido 6 pessoas no mundo e no Brasil acumularem metade da riqueza mundial, enquanto a metade da população passa necessidade. Então, espero que a gente saia da crise melhor, e quero terminar com a musiquinha, a música importante, que é uma música aí, uma iniciativa das entidades para ajudar a orientar a população com relação ao benefício emergencial e também orientar a se cuidar, mas terminar com a imagem dos empregados essa semana que viralizaram aqui na internet, os empregados em microfones na porta das unidades, orientando a população. Eu digo sempre o seguinte, o que marca, talvez, os trabalhadores que têm comprometimento, sejam os bancários, no nosso caso, os trabalhadores da saúde nesse momento, e todos os trabalhadores que atuam nesse momento para dar conforto, para que a outra parte fique em casa, porque é isso, né? É essa missão social. Então, esses empregados da Caixa em porta de agência, no microfone orientando, inclusive muito emocionados, mostram que nós não temos só um contato de trabalho, né? Nós temos no nosso DNA o comprometimento com a população brasileira. Isso não significa que nós somos heróis, significa que nós não estamos querendo que ninguém seja herói, mas nós queremos, logicamente, que as pessoas tenham condições de trabalho dignas, segurança e saúde para poder trabalhar. E se não tiver, tem que denunciar para as entidades, e para que ninguém deve trabalhar inseguro ou sem condições de segurança. Mas é um grande exemplo aí dos empregados. Então, dizer para todo mundo que ninguém está sozinho. Vocês viram aqui, nós estamos em 5, portanto, nós podemos multiplicar isso. Ninguém está sozinho nesse momento, nós estamos juntos nessa batalha, tá certo? E, então, agradecer novamente, e vamos terminar, pedir aí para o pessoal colocar a música que foi feita, um forró, né? Tinha que ser iniciativa do Nordeste, e é uma iniciativa de todas as entidades que estão aqui, a FENAI, FENAG, a de Vocef, sindicatos, a NEA, que é o de Caixa, todas as entidades de representação aí que ajudaram a contribuir, devem divulgar a contribuição para esse momento aí, para orientar a população. Então, obrigado, gente. Ouçam a música aí que a Aline vai colocar aqui para a gente agora. Fique em casa, você também. Quer pegar o seu dinheiro sem o vírus lhe pegar? Não precisa ir na caixa, basta usar o celular. Pode ficar em casa, a Caixa vai depositar. Use o aplicativo, basta usar o celular. Não vá pra rua, meu irmão, fique em casa, não saia não. Não vá pra rua, meu irmão, evite aglomeração. Não vá pra rua, meu irmão, fique em casa, não saia não. Não vá pra rua, meu irmão, evite a contaminação.